E aí, pessoal, o professor Gilton aqui, olha só, vamos aqui continuar falando um pouco sobre princípios de sistemas de apoio à decisão e começar a entender como é que é feito o desenvolvimento de um SAD. Então, vamos lá, recapitulando aqui, né? Sistemas de informação. Os sistemas de informação, eles estão relacionados com cada nível da pirâmide organizacional. Então aqui a gente tem o nível tático, o nível operacional, aqui embaixo, o tático e o estratégico. Para ficar mais simples, esse nível tático também a gente pode entender como o nível gerencial. Então, o nível tático é a mesma coisa que nível gerencial. E aqui ao lado eu coloquei os três principais sistemas de informação que estão relacionados com esses níveis. Claro que em cada nível desse aqui ele pode ter outros tipos, né? Aqui não é o sistema específico, são os tipos de sistemas de informação. Eles podem ter outros tipos também. Só que esses três aqui simplifica as necessidades básicas de cada nível. Começando pelo nível operacional, a gente tem aqui o grupo dos SPTs, ou seja, sistemas de processamento de transação. São os sistemas, por exemplo, como contas a pagar, contas a receber, o próprio caixa, né, que é aquele sistema rotineiro. Vou falar um pouco mais depois sobre os SPTs. No nível tático ou nível gerencial, a gente pode chamar isso, esse nível dessa forma também, nível tático gerencial, a gente tem os SIGs, que são os sistemas de informações gerenciais. Então, são sistemas como os sistemas de controle de estoque, controle orçamentário e vendas. Olha só, aqui embaixo no operacional a gente tem o caixa. Já no tático a gente tem os vendas, que é o quê? É aquele relatório gerencial de todas os caixas. Aí se transformam nas vendas. E acima, no nível estratégico, a gente tem aqui basicamente os SADs, né, que são os sistemas de apoio à decisão, que são como é que é feito o marketing, ou seja, como é que eu defino o preço, a praça, a promoção, né, as estratégias que eu posso estar usando para colocar um produto no mercado. Então, tudo isso aqui está dentro do estratégico. Projeção de vendas futuras. Então, como é que eu vou fazer análise e projetar como é que serão as vendas futuras? E além disso, análise de investimento. Como é que eu vou fazer? Eu abro uma nova filial, eu permaneço com as mesmas filiais, eu mudo, coloco um novo produto, né? Modifico a forma como essa filial específica ela deve se comportar. Então, todas essas estratégias, né, são aqui auxiliadas pelos sistemas de apoio à decisão. Eu quero deixar bem claro o seguinte: atualmente, né, principalmente com a questão da manufatura 4.0, a gente tem muitos sistemas operacionais, né, muitas funções operacionais em linha de chão de fábrica mesmo, que já existem sistemas de apoio à decisão que ficam aqui no operacional auxiliando os operadores, né? Então eles conseguem já facilitar e reduzir até custos, porque a gente tem um apoio à decisão aqui se aquele produto ele realmente foi finalizado, né, ele está pronto, né, está definido como pronto, ou se ele precisa ser descartado ou passado novamente na linha de produção. No gerencial, a mesma coisa, né? Já existem SADs também, isso aí já há muito tempo, que ficam aqui no nível gerencial e eles facilitam os gestores, né, os gestores ali em níveis intermediários, a tomarem a sua decisão. E da mesma forma que no nível estratégico existem sistemas de informações gerenciais que eles são úteis, né? Inclusive os relatórios desses sistemas de informações gerenciais eles servem para o nível estratégico. Então aqui é só uma forma da gente entender, né, na sua totalidade que cada nível operacional e suas necessidades relacionadas com os sistemas de informação. Então, no nível operacional seriam os sistemas de processamento de transação, né, que são aquelas coisas rotineiras. Já no nível tático são os sistemas de informações gerenciais, ou os queridinhos relatórios, né? E já no nível estratégico, o sistema da decisão, né? Porque a gente tem aqui um tomador de decisão que precisa estar trabalhando aqui com problemas não estruturados, certo? Explicando cada um deles, olha só, os sistemas de processamento de transação, né, como o próprio nome já diz, são sistemas que registram as operações rotineiras em um determinado contexto. Por exemplo, caixa de supermercado. Aquele caixa de supermercado ele tem aquele contexto e basicamente ali é um formulário de cadastro. Vai passando o produto e você vai registrando aquela ação de compra. Então coloca ali, por exemplo, cartão, dinheiro, se parcelou, se não parcelou, qual foi o produto, né, qual foi a quantidade do produto e tem ali um valor. Então sempre a mesma e no final gera aquela nota fiscal, né? Então sempre aquela coisa de sempre, rotineira, rotineira. Então estão registrando operações. Então esse é o papel dos SPTs, né? Basicamente telinha de cadastro.
Já o SIG, né, são sistemas voltados para o fornecimento de informações úteis para auxiliar o processo de gestão com eficácia. Então, o gestor, ali o gerente, né, ele vai pegar o relatório, nesse exemplo do caixa, ele vai pegar o relatório de vendas durante um mês, né, daquele supermercado. Então, eu quero saber qual foi o caixa que mais realizou vendas, ou qual foi o caixa que menos realizou vendas, para verificar se está tendo algum problema, né, se tem alguma preferência. Ou então quero saber qual o relatório dos caixas em um determinado estado, um determinado município. Então, tudo isso aí são relatórios gerenciais. Eu pego as informações que foram inseridas por meio dos SPTs. Olha que legal. Não tem como aqui, nesse exemplo que eu estou dando, a gente ter um sistema de informação gerencial se a gente não teve o sistema que registrou, né, as operações. E por último aqui a gente vem para os SADs, né, que são exatamente os sistemas voltados aí para auxiliar um ator no processo de tomada de decisão. Então, lá em cima, né, no nível estratégico, a gente vai ter ali o tomador de decisão, o administrador da empresa, ou um gerente, né, um gerente sênior ali no seu nível geral, gerentes de gerentes, ele vai estar pegando essas informações aqui e vai estar tendo informações úteis para tomada de decisão. Então, esses aqui são os três níveis de sistemas que a gente pode estar relacionando com a pirâmide estratégica, né? A pirâmide operacional, organizacional, quer dizer. Certo? Então, bora lá. Só que no dia a dia, não é bem assim, né? A gente não trabalha com algumas empresas sim, né? Sistemas de forma separada. A gente trabalha nas organizações com sistemas integrados, os chamados ERPs. Né? Então pode se chamar ERP, Sistema Integrado de Gestão Empresarial, ou simplesmente Sistemas de Informação Empresarial. Né? O que é isso aí? São sistemas que interligam todos os dados e processos de uma organização em um único sistema. Então pode ser visto sob duas perspectivas, né? Funcional ou a perspectiva sistêmica. Ou seja, um ERP é um sistema que ele vai estar aqui dentro da organização e ele vai ter módulos ou papéis, né? A depender, geralmente são módulos, vai ter papéis ali que vão estar realizando os trabalhos de transação, de informações gerenciais e de apoio à decisão. Então você tem um único sistema que ele vai estar trazendo tudo isso aqui. Então, na prática, né, as empresas compram os ERPs, que são sistemas que já trazem essas características. Aí, dentro desse mundo de ERP, a gente vem falar aqui do que já começa a ser o pontapé inicial para o sistema de apoio à decisão, que é o OLAP versus OLTP. Né? Então, sabemos aqui já das funções organizacionais e das necessidades de sistemas. E dentro disso aqui, né, do RP, que é tudo integrado, vem a questão do OLAP e OLTP, que é exatamente como é que a gente vai estar tratando os dados desses sistemas. Né? E isso vai refletir nas necessidades tanto de hardware como também de software, né? E das necessidades dos gestores. Então, o que seria o LTP? O LTP é a sigla para Online Transaction Process, ou seja, são os sistemas transacionais. Né? São aqueles sistemas onde são processadas as operações do dia a dia. Então, todo o sistema, toda parte do sistema ali que tem essa funcionalidade, né? Tem essas características, na verdade, de estar cadastrando, estar fazendo as operações do dia a dia, são chamados de OLTP. E já o OLAP, né, é exatamente o que um SAD vai fazer, né, que é Online Analytical Process. Então, são sistemas analíticos que obtêm dados dos sistemas transacionais. Olha só o que eu tinha falado anteriormente, né? Você geralmente pega os dados daqueles sistemas OLTPs e apresenta essas informações de maneira intuitiva, olha aqui a palavra legal, intuitiva, para os usuários, que nesse caso aqui são os tomadores de decisão. Então, qual a grande papel dos sistemas OLAP? OLAP, eles vão pegar essas informações aqui dos OLTPs e vão colocar de maneira intuitiva para que esses tomadores de decisão entendam. Olha só, a gente for voltar aqui para a pirâmide, a gente poderia dizer o seguinte: aqui o SPT ele tem funções, né? Tem características OLTP. O SIG ele já tem um pouco dos dois, né? Ele tem tanto OLTP como um pouco do OLAP, né? Mas geralmente ele é OLTP também. E já o SAD ele seria OLAP. O que significa isso aí? Olha só, aqui embaixo basicamente
os dados, né, estão entrando no sistema. Sistema aqui a gente imagina como um todo, não só o hardware, como o software e também a questão do banco de dados, né, que vai ter essas informações. Então aqui as informações estão entrando. Aqui no Tático eu já posso imprimir um relatório. Relatório de quê? Eu posso colocar uma lista das vendas, né, realizadas por um determinado caixa. Então eu tenho aqui um relatório. Já são informações que estão sendo trazidas do banco de dados, né, já são consolidadas. Aqui eu não estou colocando informação e nem removendo informação. Eu estou pegando informações que entraram pelos SPTs. Já no nível estratégico, eu posso chegar aqui e ter gráficos, né? Vocês vão ver lá na frente, são dashboards. Eu tenho gráficos aqui que indicam como é que estão sendo realizadas as vendas em um determinado setor ou em uma determinada região, região Nordeste, como é que está sendo feitas as vendas, né? Quais são os estados que mais estão tendo vendas, estão mais tendo problemas, né? Mais estão realizando a venda de um determinado produto, como é que está sendo a venda no mês, no ano, no semestre, há 5 anos, 10 anos, como serão as vendas daqui a 5, 10 anos, baseados nesses dados já consolidados. Então, é essa aqui o entendimento, né? Aqui embaixo você tem o LTP e o OLAP lá em cima, porque trabalha com análise, né? São analíticos. Então, a ideia do sistema OLAPs é exatamente trazer essa informação intuitiva, né? Porque se você chegar para um gestor e trazer a informação de um caixa de supermercado, ele vai dizer isso aqui para mim não é tão interessante porque eu tenho vários caixas de supermercados para que eu possa estar trabalhando nisso aí, certo? Aí vem a pergunta assim, por que eu utilizei esses dois tipos de abordagem então? Por que é tão importante ou no caso é necessário? Olha só, porque os dados eles podem ser analisados, né, sem atrapalhar as transações rotineiras. Ou seja, a gente não precisa estar chegando ali nas transações, né, nos OLTPs e atrapalhar aquele processo. Então, aquele processo é o processo principal. Os dados têm que ficar sendo registrados nos sistemas e essa operação ela tem que continuar sem estar sendo feitos relatórios. Até porque se você ficar puxando muitos relatórios pesados do mesmo banco de dados transacional, você pode estar deixando a aplicação lenta, né? Quem trabalha com banco de dados já fez aí um select, sabe muito bem que aquela sua consulta no banco de dados pesada vai deixar pesado o sistema, inclusive para as transações. E não pode, né? O transacionário tem que ser rápido no cadastro. Os dados eles podem ser tratados e dispostos em um formato padrão de registro. Ou seja, supomos que você tem em um sistema SPT que ele pega o CPF, por exemplo, sem aqueles caracteres especiais. Ele pega só o sistema no formato de números, né? Já em outro, é um sistema mais antigo, ou por algum motivo ele pega já com os caracteres especiais. Ou então, eu tenho em um sistema que ele pega rua separado, né? Rua, logradouro, número, estado, CEP, ele pega o endereço de forma separada, campos distintos. Já em outro sistema, eu tenho apenas um único campo que significa endereço. E você escreve de qualquer jeito. Então eu tenho os dados de diferentes padrões. E com isso, para poder tratar, né, poder entender e facilitar a vida do tomador de decisão, a gente tem que juntar isso aqui. Então eu posso fazer um padrão de registro para ser visualizado. As informações, elas podem ser intuitivas. Então, isso aqui, mais uma vez, a palavra intuitiva, né? O gestor, ele não tem que estar entendendo de fórmula, de cálculo, do que significa isso. Não, ele tem que ser... O sistema tem que ser voltado para a decisão dele. Então, ele tem que entender os indicadores de acordo com o contexto dele. Então, tem que ser intuitiva para ele, para que ele consiga não perder tempo e tomar a decisão da maneira mais rápida possível. E outra coisa, os dados são consolidados. O que está sendo realizado ali, sendo analisado pelos sistemas OLAP, são dados que já estão no banco de dados, né? Já foram realizados. Geralmente, sistemas, a gente chama de dados de ontem, né? São dados que já foram feitos, processados, e eu posso estar analisando aquilo ali, né? Sem prejudicar o banco de dados principal. Outra coisa, né? Os dados de diversos sistemas, eles se tornam semelhantes. Parecido com a questão de deixar o registro padrão, eu estou trazendo aqui vários outros sistemas, né, diferentes e posso estar trazendo essas informações. Exemplo, eu tenho um sistema de crédito, de cartão, e tenho um sistema de cadastro de um comprador. É a mesma empresa, né? Então eu posso estar utilizando essas informações, claro que tem que respeitar as regras, né? As regras de proteção de dados. Eu posso estar usando esses dois sistemas, o mesmo cadastro da pessoa, e
está atualizando. Pronto, um exemplo mais simples de universidade, né? Eu tenho o cadastro do sistema acadêmico e o cadastro da biblioteca. Eu posso, como eu tenho acesso à mesma instituição, esses dois sistemas, eu posso pegar os dois bancos de dados e estar verificando se teve alteração do endereço, por exemplo, de um aluno no sistema de cadastro principal. E esse cadastro não chegou na biblioteca. Então, para fazer uma chamada ou para verificar um relatório, eu posso verificar diretamente nas informações consolidadas, né? Tá batendo as informações desses dois bancos de dados. Então, eu posso ter diversos sistemas e na realidade a gente até tem para estar auxiliando no processo de tomada de decisão. Outra coisa, aquele bom e velho caminho, né? Os dados se transformam em informações e as informações vai gerar o conhecimento. E por meio desse conhecimento aqui, né, dessas informações, é que o tomador de decisão, ele vai entender aquilo ali e vai fazer uma ação, né? Ele vai tomar realmente uma atitude e vai agir. Só que para a gente poder ter isso aí, a gente tem que entender perfeitamente as necessidades dos dados para poder estar trabalhando com apoio à decisão baseado em dados, no caso aqui. A gente tem que entender como é que esses dados eles são consolidados, né? Eles podem ser tratados por meio do computador. Então a gente vem aqui trazer, né, a definição do que é dados, né? São valores atribuídos a algo, ou seja, o registro de um atributo. Então a gente cadastra, que eles chamam de cadastro ali, aquilo ali são dados que eu estou inserindo no sistema, certo? E tipos de dados, né? Exemplo aqui do STE e Reynolds de 2011. A gente tem aqui dados alfanuméricos, dados de imagens, dados de áudios, dados de vídeos. Então, numéricos, números, letras, né, e outros caracteres. Imagem gráficas, figuras, né? Áudio, som, ruído, tons, a depender do contexto. Dados de vídeo, imagens, figuras em movimentos ou frames. Então, eu tenho aqui a percepção do que é dados, né? Esses dados vão ser guardados em um banco de dados. Banco de dados aqui já é o que? É um conjunto organizado de dados. Eu tenho esses dados aqui, então para organizar eles, eu vou utilizar aqui de um banco de dados. O banco de dados, né, ele pode contribuir, na verdade ele vai contribuir aqui para o sucesso da organização. Persistindo essas informações, né, persistindo é guardando ali as informações e as disponibilizando para os diversos sistemas. Então, os diversos sistemas aqui, eles vão estar pegando as informações desses bancos de dados. Tem aqui as definições, né, para a gente entender o que é um banco de dados, tanto o DAT quanto o CORT. Então, o que é um banco de dados? É um sistema de armazenamento de dados baseado em computador. Então, é exatamente isso. A gente vai estar trabalhando com os bancos de dados baseados em computador. E também uma coleção de dados que contém informações sobre um empreendimento em particular. Então, é exatamente isso, né? O banco de dados, na verdade, aqui ele é a vida de um empreendimento, né? Você tem todas as informações ali históricas, né, daquela sua organização. Quando a gente fala de banco de dados, né, a gente não pode deixar de relembrar aqui que para você poder acessar e fazer as operações, né, num banco de dados, temos que utilizar os sistemas de gerenciamento de bancos de dados, ou o SGBD, ou do inglês aqui, né, Database Management System, que é o DBMS. Então é um conjunto de programas que são responsáveis pelo gerenciamento de um banco de dados. Então, ele é responsável por gerenciar o acesso, persistência, manipulação e organização desses dados. Então, a gente vai fazer toda a manipulação, todo o trabalho, né, com os dados por meio de um banco de dados, por meio de um SGBD. O SGBD ele vai servir de interface aí para que a gente possa estar trabalhando no banco de dados. Então, aqui, né, o sistema de banco, o SGBD ele disponibiliza uma interface para que os seus clientes aqui podem ser aplicativos, né, as aplicações, os sistemas ou as próprias pessoas, possam incluir, alterar ou consultar dados previamente armazenados. Então, a gente vai estar acessando essas informações que são guardadas. Em banco de dados relacionais aqui, especificamente, né, a interface ela pode ser constituída de API, né, que é a interface de aplicação programável aqui, ou drives, né, do SGBD, que executam comandos, geralmente aqui na linguagem SQL. Então, quem trabalha aí com banco de dados relacional sabe muito bem que a gente vai estar acessando e colocando os comandos SQL, certo? Então, dentro desse mundo, a gente sabe o que é dados, sabemos o que é o banco de dados e o que é o SGBD. Então, a modelagem desses dados é um ponto crucial, principalmente para o apoio à decisão. Já que a gente vai trabalhar com apoio à decisão, uma má modelagem, né? Se é que existe essa definição, essa percepção, ela vai facilitar ou prejudicar
na tomada de decisão. Então, trabalhamos muito com essa parte de entender a modelagem de dados para poder a gente ter a visão sistêmica, né, de como é que são tratados esses dados. Então, ó, um banco de dados ele deve ser projetado para armazenar os dados que serão relevantes para o negócio, oferecendo acesso rápido, né? Ou seja, quando o banco de dados está indisponível, né, as próprias aplicações elas não vão funcionar e permitindo alterações. Então, além de ter esse acesso rápido, ela deve permitir o acesso a esses dados, né, principalmente pelos outros sistemas. Então, algumas considerações aqui que devem ser levantadas, né, devem ser percebidas para construir um banco de dados em uma organização. Então, eu tenho uma organização, vou construir um banco de dados para essa organização. Primeiro, conteúdo, né? Quais são os dados que devem ser coletados? Então, nada de coletar dados irrelevantes, né? Antes a gente não se preocupava, pegue qualquer informação. Só que percebemos aqui o seguinte, que atualmente as organizações elas produzem muitas informações, né? Então, cada informação vai estar sendo guardada no banco de dados e isso aí gera custos, né? Gera recursos humanos, financeiros, que devem ser alocados para esses dados. Então, para você manter um banco de dados, você tem custos. Então, é interessante pegar as informações que sejam relevantes. Até porque também existe o contrário, você não pegar uma informação e essa informação lá na frente ela é relevante para o seu negócio. Acesso, então deixar bem claro quais dados devem ser fornecidos, né? Para quem, ou seja, quem é que vai ter acesso a esses dados, né? E quando, ou seja, quando é que essas pessoas vão ter acesso. Principalmente agora com a questão da LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, que você tem que deixar claro quem é que está manipulando aquelas informações. Os usuários, se eles quiserem, eles podem solicitar um relatório de quais são os dados que eles têm no seu banco de dados e uma série de outras coisas. Então, o acesso aqui é até questão da segurança mesmo, né? É importante. Outra coisa, estrutura lógica. Isso aqui é interessante que a gente às vezes não pensa dessa forma, né? Utiliza qualquer tipo de banco de dados e lá na frente tem problemas e tem que fazer migrações. Então, estrutura lógica, né? Como os dados eles devem ser organizados. Outra coisa, para que tenha sentido, né? É para que tenha sentido para a organização. Então, como é que esses dados eles devem ser organizados para ter um sentido realmente para a organização? Quando eu for estar gerando os relatórios, como é que eu vou entender isso aí? Como está fazendo o relacionamento das entidades e dessas informações? Outra coisa, a organização física, né? O pessoal utiliza muitos serviços. Então, onde esses dados devem ser localizados fisicamente? Eu vou estar deixando no mesmo local? Claro que não, né? Vou deixar em outro local, sistema de backup. Outra coisa, a organização física vai estar envolvendo aqui hardware. Então, tem custos, né? Enquanto mais for otimizado esse hardware aqui, ele pode impactar nas minhas aplicações. Às vezes a aplicação ela é rápida, só que o banco de dados é lento. Então, tem que verificar tudo isso: conteúdo, o acesso, a estrutura lógica, a estrutura física e várias outras coisas a depender do seu negócio, né? Se for um negócio que envolva legislação, for algo que envolva sigilo, então vão ter outras coisas aqui, outras informações relevantes, né, considerações que devem ser feitas, mas essas aí são as básicas do ponto de vista da construção de um banco de dados, certo? Então a gente começa aqui, basicamente, na parte de modelagem, com o projeto conceitual. O que é o projeto conceitual? É aquela primeira parte, né? Primeiro entendimento de como é que eu vou estar fazendo aqui meu sistema de banco de dados. Então, ele é baseado na percepção do mundo real e ele é independente do SGBD. Nesse ponto, eu não vou pensar em SGBD. Eu vou pensar em modelar tudo que está sendo transacionado, né? Como é que os dados são tratados e trabalhados dentro daquela organização. Então, pode incluir especificações em alto nível. Então, realmente, eu vou estar trazendo aí coisas de alto níveis apenas para a gente entender. Olha aqui um exemplo, né? Aqui, inclusive, deixei bem simples mesmo, uma entidade de relacionamento. Cliente, entidade, pedido, entidade, relacionamento realiza. Então, um cliente realiza aqui pedidos. Então, não coloquei nem as cardinalidades para a gente só entender como é que é feito, né, de maneira simples. Então, isso aqui é um exemplo de projeto conceitual. Depois disso aí vem o projeto lógico. Então, eu já vou colocar um modelo abstrato, né, de como se deve estruturar esses dados para atender às necessidades de informação de uma organização. Então, agora, como é que eu vou estar estruturando isso aqui, né, de acordo com as necessidades da organização? Exemplo, olha aqui, modelo relacional aqui, né?
de uma tabela. Então aqui a gente tem SSN, que é o número do seguro social, last name, né? Que seria o sobrenome, o último nome, e primeiro nome. Aqui a data de nascimento e o número do departamento. Na verdade, é a data de contratado, né? Data de contratado no departamento. E o número do departamento. E aqui, né, a gente pode estar relacionando esse SSN aqui com outras tabelas. Podemos estar usando também aqui o número de departamento também com outras tabelas. E assim por diante. Então aqui a gente tem já um projeto lógico, conceitual aqui, né? Relacional, quer dizer, de tabelas que representam aqueles dados. Certo? Projeto físico, então, deve ser desenvolvido a partir do projeto lógico, ou seja, eu tenho que ter esse projeto lógico para poder entender e procurar alinhar com as necessidades e custos, e além de possibilidades também. Então, se eu tenho a possibilidade de fazer um banco de dados distribuído, existe essa possibilidade, então a gente pode estar usando. Custos, né? Eu tenho até tanto para gastar com o sistema de banco de dados. O sistema de backup ele pode ser em uma outra sala, em outra filial, que é em outro país. Então a gente tem que estar entendendo. Então, tudo isso aqui, eu vou pegar aquele projeto lógico e vou ver quais são as necessidades e fazer esse alinhamento, né, entre custos e possibilidades do projeto lógico. Outra coisa, descrição da implementação da base de dados. Então aqui eu vou começar realmente a descrever, né, como é que vai ser feita essa implementação, né, como é que vão ser alocadas essas informações no hardware. Descrever as estruturas de armazenamento e os métodos de acesso. Então, como é que serão feitos isso aí? Então, esse é o projeto físico. Aqui a gente pode entender, né, o que seria um projeto físico, né, uma ilustração de um projeto físico. Aqui a gente tem uma unidade física, né, pode ser um Blade, um HD. Vamos jogar como HD, né, unidade de disco rígido. Aqui a gente tem a partição primária, partição estendida, onde na partição estendida a gente tem a partição lógica 1, partição lógica 2. Então eu entendo que vai ser assim, né, a parte física, né, o projeto físico, de onde vão estar sendo guardadas informações da minha organização. Olha aqui um exemplo de como é que é feita a modelagem na prática, né, do ponto de vista aí de engenharia de software, né, especificamente engenharia de requisitos. A gente tem aqui a análise do requisito. Esse requisito ele pode estar gerando aí um projeto conceitual. Esse projeto conceitual vai gerar o projeto lógico. Esse projeto lógico vai gerar o projeto físico. E então aí eles vão estar sendo, né, gerando aqui o nosso banco de dados. Claro que o que acontece? Existem também abordagens que o pessoal faz de baixo para cima, né? Você pega, eu já vi muitos programadores, inclusive programadores que trabalhavam com banco de dados, né? Existem até interfaces de banco de dados que facilitam isso, que entende primeiro o banco de dados para depois a gente gerar requisitos em cima do seu projeto de banco de dados. Mas no geral a gente trabalha dessa forma, né? Você tem um requisito, esse requisito ele espelha uma regra de negócio. Aí, a partir desse requisito, dessa regra de negócio, a gente vai para o conceitual, para o lógico e para o físico, para então entender do banco de dados. Se a gente utilizar algum framework ou algum facilitador, né, que junte isso aqui, é interessante ter pelo menos claro como é que está sendo feito isso aqui. Porque muitos trabalhos, né, a gente simplesmente não trata o projeto físico e lá na frente começa a ficar lento, né, deixar o sistema todo lento. E isso causa problemas, né? E pode causar dificuldades aí no seu sistema. E também na hora de fazer o relatório, né, quando for trabalhar com o sistema de apoio à decisão, você vai ter muito trabalho limpando os dados, né, fazendo o tratamento das informações. Aqui tem um exemplo de como é, no meio disso aqui, que um SGBD ele age, né? A gente tem aqui o banco de dados, esse banco de dados vai estar trocando informações aqui com o SGBD, e o SGBD que vai estar fornecendo informações aqui, né, e acesso para as diversas aplicações. Então tem aqui o exemplo da aplicação 1, 2, 3 e 4, e como é que ele troca informação aqui com o SGBD. Ou seja, elas não estão acessando o banco de dados diretamente, né? O SGBD que vai garantir aqui que os dados aqui eles estejam corretos, né? Então, resumindo aqui, né, finalizando, um SAD, no nosso caso aqui, é um sistema que precisa de dados e informações. Por isso que a gente revisou e viu toda essa parte de banco de dados. Porque quando a gente trata
Com o SAD baseado em computador, a gente vai estar usando aí banco de dados. Não tem como estar fugindo, né? Então, é um sistema que precisa de dados e informações, né, para auxiliar o processo de tomada de decisão com o auxílio de um computador. Então, é isso aí. Então, eu tenho aqui que o SAD ele é esse sistema que ele tem essa necessidade de informação, que ele vai auxiliar o processo de tomada de decisão e vai usar o computador para isso aí. Então, a relação de sistema de apoio à decisão com dados, né, é intimamente, né, é bem pesada e necessária, certo? Então, pessoal, foi isso aí. Qualquer dúvida pode mandar mensagem e até a próxima. Grande abraço, falou!